Me chamo Camila Karen, sou estudante do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Bem, a proposta deste vídeo é apresentar a linguagem Hack, assim como suas características e paradigmas. Hack é uma linguagem de programação fortemente tipada, orientada a objetos, que surgiu advinda de alterações da linguagem PHP. Seu surgimento foi através de inúmeros testes e estudos, visando superar deficiências encontradas na linguagem PHP, que era utilizada no Facebook. Em 2008, a empresa começou a relatar problemas de overhead e iniciou o trabalho em busca de uma solução. Já em 2009, lançou o Hip Hop Compiler, um compilador para PHP e tradutor para C++. Já em 2010, pequenas alterações da linguagem PHP foram introduzidas pela equipe, denominadas de XPHP, para melhorar o tempo de desenvolvimento e proporcionar mais segurança. Em 2012, as equipes de engenharia do Facebook iniciaram testes com uma máquina virtual para interpretação de PHP, denominada HHVM, Hip Hop Virtual Machine, completando toda a sua migração em 2013, tendo ganhos significativos de eficiência. Já em 2014, Facebook anunciou o lançamento de Hack, depois de mais de um ano de testes em seu site. Bem, falaremos um pouco sobre Hack. Hack é uma linguagem que roda na HHVM, uma máquina virtual projetada para executar programas em Hack e PHP. A HHVM suporta tanto Hack como PHP e ambas podem ser executadas em conjunto sem nenhum problema. O principal objetivo da linguagem Hack é oferecer aos desenvolvedores uma maneira de escrever um código que seja mais claro, simples de entender, seguro, factorável e mantenha um bom nível com compatibilidade com as bases de código atuais do PHP. Para alcançar este objetivo, a principal maneira foi fornecer aos desenvolvedores um método de anotar funções e classes PHP, fornecendo uma ferramenta de verificação que valide essas informações. Além disso, Hack também fornece vários recursos específicos da linguagem. Bem, algumas características da linguagem Hack. As principais características da linguagem Hack é a proteção contra padrões de codificação inseguras comuns. Hack provê uma ferramenta que verifica e valida os tipos, que é o chamado verificador Hack. O código em Hack pode chamar o código em PHP e vice-versa. Porém, Hack possui outras muitas características, como capacidade para anotar um tipo membro de variáveis, coleção de tipos seguro, como vetor, mapa, set. Hack foi projetado com compatibilidade de PHP em mente. O verificador de tipos impõe verificações no código digitado e assume chamadas para Hack e PHP, além de outros códigos que não sejam do mesmo tipo, para análise de correção. Isto significa que a quantidade de verificação aumentará gradualmente à medida que mais e mais código for escrito em Hack. Outra característica é que Hack é diferente de muitas outras linguagens de tipagem estática. A fase de verificação de tipo é instantânea e tipos locais são inferidos. As mensagens de erro relacionadas ao tipo são projetadas para tornar mais fácil a correção de questões centrais. O modelo de verificação de tipo é o melhor modelo de esforço. O código em Hack pode chamar o código em PHP e vice-versa. Tipos de retorno tornam o código mais legível. Alguns erros de digitação serão capturados pelo verificador de tipo. Bem, falaremos agora sobre paradigmas da linguagem.
Hack é uma linguagem orientada a objetos fortemente tipada, que permite que programadores usem tipagem estática e tipagem dinâmica. Este sistema de tipos é chamado de tipagem gradual, que também é implementado em outras linguagens, como ActionScript. O sistema de tipos do Hack permite que tipos possam ser especificados para argumentos de funções, valores de retorno de funções e propriedades de classes. Entretanto, tipos de variáveis locais não podem ser definidos. Uma vez que Hack usa um sistema de tipos gradual, no modo padrão, a indicação do tipo não é obrigatória, mesmo nos locais onde elas não podem ser inferidas. O sistema de tipos assumirá que o autor está correto e aceitará o código. Entretanto, um modo escrito está disponível, no qual a indicação de tipo é obrigatória. Bem, agora meu colega Rodolfo Bruno falará sobre avaliação de desempenho da linguagem. Olá, eu sou Rodolfo e vou falar sobre a avaliação da linguagem Hack. A avaliação de uma linguagem leva em conta algumas características. São elas: a legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo. Legibilidade. As características que contribuem para a legibilidade de uma linguagem de programação são a simplicidade global, a ortogonalidade, tipos de dados e instruções de controle de fluxo. A legibilidade é o quão facilmente um programa pode ser lido e entendido. É a facilidade de ler e escrever programas. Legibilidade influi no desenvolvimento e depuração de programas, na manutenção de programas, manutenção e desempenho de equipes de programação, e alguns fatores que melhoram a legibilidade são a abstração de dados, comandos de controle, modularização de programas e a documentação da linguagem. Agora vou falar um pouco sobre simplicidade global. Simplicidade global. Uma linguagem com um grande número de componentes básicos é mais difícil de aprender do que poucos desses componentes. O problema é que programadores tendem a aprender subconjuntos dela. Um desses problemas é a multiplicidade de recursos. Por exemplo, aqui temos um exemplo sobre a multiplicidade de recursos. Aqui temos uma variável chamada valor, que ela foi criada sem tipo, mas essa variável também ela pode ser criada com um tipo definido. Dois tipos diferentes para definir a mesma variável. E aqui temos o problema da atribuição. Várias formas de fazer uma atribuição na variável valor. Então, alguns programadores, se eles aprendem apenas um subconjunto dessas formas, quando eles vão ler o código de outros programadores que veem formas diferentes de representar a mesma coisa, eles acabam não entendendo. Ortogonalidade significa que um conjunto relativamente pequeno de construções primitivas pode ser combinado em um número relativamente pequeno de maneiras para construir as estruturas de controle e dados da linguagem. Ou seja, é o quão fácil uma estrutura do programa pode ser feita. Aqui temos um exemplo de código em Hack. Por exemplo, nós temos duas variáveis, uma inteiro e uma booleana, onde essas variáveis podem ser usadas juntamente na criação de um programa. Isso caracteriza uma boa ortogonalidade da linguagem, porque quando você não pode misturar, quando você não pode usar dois tipos juntos,
Isso acaba dificultando no processo de desenvolvimento. Tipos de dados. A presença de facilidades adequadas para definir tipos de dados e estruturas de dados em uma linguagem é outro auxílio significativo para a legibilidade. Em Hacker temos vários tipos de dados: inteiro, booleano, float, string. Instruções de controles. Elas devem proceder seus dados, exceto quando usados para formar laços. Seus alvos nunca devem estar muito distantes. Seu número deve ser limitado. Bem, em Hack nós temos algumas instruções de controle. São elas o if, como no exemplo aqui. Por exemplo, nós temos os do if, do for each, e temos ainda o while, do while. Capacidade de escrita. Capacidade de escrita é o quão facilmente uma linguagem pode ser usada para criar programas. Medida de quão facilmente uma linguagem pode ser usada para criar programas para um domínio de um problema escolhido. Suporte para abstração, capacidade de definir e depois usar estruturas ou operações complicadas de uma maneira que permite ignorar muitos dos detalhes. Um conjunto relativamente conveniente de maneiras de especificar operadores. Por exemplo, Hack é uma linguagem de baixa abstração, o que a torna um pouco complexa, mas em compensação ela foca na consistência, performance, escalabilidade, checagem de tipos e detecção de erros. Aqui temos um código em Hack, onde demonstra a criação de um vetor. Podemos perceber que a criação desse vetor é de fácil entendimento, pois criamos uma variável vetor, dizemos que ela é do tipo vector e atribuímos os valores a esse vetor. Na criação dessa função, podemos ver a assinatura da função, function, nome da função, tipo da função. Aqui temos um for each que vai percorrer esse vetor, onde o retorno será a variável C. Para quem conhece outras linguagens de programação, para quem nunca viu Hack nem PHP, percebe-se que não é um código complicado. Confiabilidade. Confiabilidade é a conformidade com as especificações sob todas as condições. Então, o que gera confiabilidade de uma linguagem é que ela vai se comportar de maneira segura, independente dos erros que possam ocorrer. Então, para tratar esses erros, precisa-se de algumas exceções. Hack usa o Tomcat para tratar essas exceções. Como o Hack visa, na sua construção, visava criar poucas exceções, ser uma linguagem com pouquíssimos erros, então espera-se que ela não precise usar tantas exceções assim, mas quando for preciso, será usado Tomcat. Aqui temos alguns exemplos de lançamento de exceções usando Tomcat. Aqui temos uma função chamada inverse, onde nessa função, ao ocorrer um erro de divisão por zero, será lançada uma exceção. Custo final de uma linguagem é uma função de suas características. Então, com relação ao custo da linguagem, Hack se dá especialmente ao tempo de aprendizado.
pois é uma linguagem que traz um novo paradigma e requer tempo para aprendizado, ainda mais para quem não conhece PHP, pois em certos projetos terá que usar as duas linguagens. Fatores que podem influenciar na escolha da linguagem. Ao contrário de PHP, Hack só roda na HHVM. Então, para usar as duas linguagens em conjunto ou apenas Hack, precisa-se usar a HHVM. Mas já foi comprovado que com a HHVM, tanto PHP quanto Hack tem-se um ganho de desempenho significativo, tendo uma velocidade de execução de até 11 vezes mais.